Olá, Ju! Ei, Gabi, tudo bem? Tudo ótimo! Quanto tempo, minha amiga! Que Pois prazer, é. que honra! Nossa, Muito muito tempo! prazer estar aqui, Gabi. Prazer é todo meu, pessoal. Hoje a gente está recebendo uma pessoa maravilhosa, um ser humano fantástico, uma profissional assim de primeira, que é a doutora Juliana Dornelas, minha amiga acima de tudo. Juliana é formadora da Justiça Federal, mestrando em Direitos Fundamentais. E Ju, um monte de coisa também, né, Ju? Ju escreve artigos internacionais. A Ju é fantástica e veio bater um papo com a gente, um assunto muito interessante, que é direito eleitoral, modificação constitucional que trouxe para as eleições. Ju, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, minha amiga Gabi. Nós somos colegas de mestrado, de direitos fundamentais, né? Viemos aqui falar de um assunto bastante importante, né? Um direito fundamental bem interessante. Estou muito satisfeita, muito obrigada pelo convite e muito bom matar essa saudade de você, ainda que virtualmente. Pois é, né? Essa época de pandemia a gente não pode nem dar um abraço virtual em você. E minhas palavras também te abraçam, te recepcionando com muito carinho. A Tati está presente, Tati, saudade também. E vamos para essa live maravilhosa. Ju, eu separei algumas perguntas que eu estou aqui em dúvida. Ju, quais foram essas principais mudanças dessa emenda constitucional aqui para as eleições? Então, esse ano a gente teve muitas novidades. Nós tivemos um contexto diferente, né? Um contexto de pandemia que ninguém esperava. Então, a Justiça Eleitoral, ela tem vários desafios, mas eu acredito que uma pandemia não estava nos planos assim de muita gente, né? E Uhum. quais são os principais desafios? Eu gostaria de falar em três grandes grupos. O primeiro grupo é o caso da habilitação. Habilitação para eleição. Desde o cadastro eleitoral, porque a pandemia começou em março aqui no Brasil, né? Então, desde março que nós tivemos algumas limitações de atendimento ao público externo, né? E então, até o registro de candidatura, que também não pôde ser nos moldes que eram nos anos anteriores. Então, a habilitação, grupo, atos de habilitação para essa eleição. Depois, a própria propaganda. Então, principalmente eleições municipais, e eu estou falando de Minas Gerais, que é um estado que tem muitos municípios pequenos, Gabi, que é mineira também, não é Mineira. de coração, numa cidade também que sabe muito bem, cidades pequenas, como que é importante, numa eleição municipal, as campanhas serem realizadas assim, boca a boca, pertinho do eleitor, o candidato do eleitor, tudo isso tem que ser revisto, teve que ser revisto. Um novo contexto. E outro grande grupo são prestações de contas e diplomação. Depois que a eleição for realizada, nós temos vários atos de fiscalização. E a prestação de contas, que é muito importante, embora as pessoas não lembrem muito bem, né, da prestação de contas, e a diplomação em si, que são prazos essenciais, jurídicos, para os candidatos e para o cidadão mesmo, para fiscalizar. Então, esses são os três grandes grupos e todos foram afetados. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso contexto da pandemia. É, Desde 18 de março, a gente teve a declaração, né, da pandemia mesmo, e muita coisa mudou. O que que mudou? Nós tínhamos um prazo até 6 de maio para o cadastro eleitoral, para fechar o cadastro eleitoral. Historicamente, os eleitores costumam fazer filas nos cartórios eleitorais, os eleitores costumam procurar a justiça eleitoral para se cadastrar, para fazer um novo título, para transferir o título eleitoral, até mesmo para tirar uma segunda via e, nesses últimos anos, para fazer a biometria, fazer o cadastramento biométrico. De uma hora para outra, com a Justiça Eleitoral toda preparada para atender o eleitorado, dos eleitores, os cidadãos, sabendo do prazo, que são 151 dias antes das eleições, para fazer o seu cadastramento, a sua regularização,
De uma hora para outra, os cartórios eleitorais foram fechados, o acesso presencial foi diminuído. Então, houve grandes restrições mesmo de acesso. E, de uma hora para outra, tudo assim, sem planejamento. Como lidar? Como preservar o direito daquele eleitor, daquele cidadão que precisa regularizar a situação? Por quê? A pandemia a gente não sabia quanto tempo ia durar. Então, desde março até o fim de maio, houve uma grande movimentação, houve um avanço tecnológico muito grande para o recebimento desses requerimentos pela internet. E a biometria, o que é a biometria? Aí eu gosto de falar um pouquinho. O cadastramento biométrico, ele está acontecendo no Brasil em etapas. Então, a gente tem estados que já são completamente cadastrados, eleitores todos cadastrados biometricamente. E ele é uma camada a mais de segurança para o eleitor e para o processo eleitoral. Então, com o cadastramento biométrico, a gente consegue verificar a identidade do eleitor. Então, ainda que sejam irmãos parecidos, irmãos gêmeos, a nossa digital é única. Então, cada um tem uma digital. E o cadastramento biométrico, com o cadastramento das digitais, e com a foto e com a assinatura com a assinatura no cadastro, são camadas e camadas de segurança. Muitas pessoas falam que a biometria veio para trazer celeridade ao processo. A gente tem um processo eleitoral muito célere e transparente. E a gente pode fazer a comparação, né? Dos Estados Unidos aí, que absolutamente não é exemplo de processo eleitoral. Mas a justiça eleitoral brasileira é uma justiça eleitoral, além de transparente, muito célere. E a biometria, ela veio trazer segurança. Mais segurança do que já tinham. Porque nós temos um cadastro único de eleitor desde 86. E aí, nestes últimos anos, estão sendo feitos os cadastros da biometria. Então, ainda que uma pessoa mude de nome, que uma pessoa tenha um outro documento, com o cadastramento da biometria, não é possível ter dois títulos, assim. Eu já não conseguia antes por causa da conferência dos dados, mas agora com a biometria tornou, assim, impossível, né? A gente pode considerar que é impossível essa duplicidade aí de título eleitoral sem que seja constatado alguma fraude ou algum erro. Mas a gente precisou suspender este cadastramento. O que quer dizer? Quer dizer que todo o eleitorado que precisou fazer qualquer operação de março até maio, que foi o fim do cadastro, a biometria foi suspensa. Então, o eleitor não deixou de ter o direito do seu cadastro, não deixou de ter o direito de transferir, de tirar um primeiro título, a primeira via do título, mas a biometria ficou guardada. Então, todos os requerimentos que foram feitos do início da pandemia até o final do registro vão ser computados para fins de garantir o voto agora em outubro. Mas a partir do ano que vem, toda essa biometria será coletada. Então, houve uma suspensão apenas deste cadastramento. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que também esse cadastramento da biometria, a biometria foi suspensa no dia da eleição. E ela foi suspensa por causa de questão de segurança mesmo, né? Questão de segurança sanitária. E então, mas isso eu vou falar logo depois no dia da eleição mesmo. Então, temos habilitação, nós tivemos que ter um novo contexto, nós tivemos esse novo cadastro. E o registro também. O registro de candidatos, Gabi, os candidatos também precisaram se organizar, né? Ter novas formas de organização para se habilitar. E a primeira coisa que foi discutida foram as convenções partidárias. As convenções partidárias, elas são necessárias. Eu não sei como que
que todo mundo tem familiaridade ou não com o direito eleitoral, mas a convenção partidária é um procedimento necessário aos partidos políticos para escolherem os seus candidatos. Então, tem todo um procedimento, tem um edital, é uma reunião, tem as pessoas que podem votar, que está tudo previsto no estatuto. Como aglomerar? É uma reunião. Como aglomerar nesse contexto de pandemia? Então, já foi um grande desafio. Como fazer essas articulações políticas nesse contexto? Então, foi permitido fazer a convenção por meio virtual. Quem nunca, né, Gabi? Quem nunca deixou nessa pandemia? Quem não teve que se organizar e fazer novas formas de reuniões? Então, as convenções também foram para meio virtual. E o registro também. E aí, o registro precisou ser adiado. E é isso que a gente vai falar também. Ai, que coisa boa. Estou curiosa. Ju, com relação à propaganda, o que mudou? A propaganda em si. Porque, e outra coisa que eu queria perguntar, porque aqui na minha cidade hoje já teve propaganda aqui. É carro de sol. O que mudou no geral, Ju? Então, a Emenda Constitucional 107, que ela foi promulgada em 2 de julho deste ano, ela falou sobre a propaganda eleitoral. E ela foi clara em dizer que os atos de propagandas municipais não poderão ser limitados por regras municipais. Então, a propaganda está permitida, mas não pode ser limitado por regra municipal, ou mesmo pela Justiça Eleitoral. Então, vale toda norma que existe na legislação eleitoral, salvo se estiver fundamentado em prévio parecer técnico por autoridade estadual ou nacional. O que acontece? Nós temos uma eleição que é municipal. Se fosse permitido qualquer tipo de cerceamento de propaganda eleitoral por meio municipal, isso pode privilegiar um candidato à reeleição, que, por exemplo, tem a máquina pública a seu favor, que já tem uma campanha institucional, que já é conhecido do grande público. E, para preservar essa paridade de armas, o Legislativo, na emenda constitucional, foi extremamente claro e falou: não se pode limitar as propagandas por meios municipais. Só que a gente tem muitas legislações agora que são legislações estaduais e nacionais. Então, a questão da própria aglomeração, tudo tem que ser respeitado. E aí, falando aí de ponderação, né, de princípios, uma coisa que Gabriela conhece muito bem, não é verdade? E você já é especialista nisso, com louvor, sabe muito bem que tem que ser pesado. O direito ao sufrágio, né, o próprio voto, o direito à liberdade de expressão, tudo isso tem que ser pesado. O direito à manifestação política, né, é um princípio constitucional, mas o direito à saúde da população, o direito à segurança da população. Então, tudo isso tem que ser pesado. Então, alguns atos, eles foram, por normas estaduais, proibidos, como, por exemplo, os comícios, assim, em grande medida, em alguns municípios, foram proibidos, foram banidos mesmo. Outros municípios fizeram até um acordo mesmo, não vamos fazer esse tipo de manifestação. Mas o resto está permitido, desde que com segurança. Então, o carro de som, em carreatas, porque aí já é uma limitação da Justiça Eleitoral, está permitido. A distribuição de santinhos está permitido. Mas o que mais preponderou nesse ano, que não é por causa só da pandemia, mas porque já vem crescendo há muito tempo, foram as propagandas pela internet. E aí, o público está aí, diante das telas, diante do celular, diante do computador, o público está procurando informação. E aí, neste momento, percebemos uma preponderância de propaganda no meio digital, na internet. E isso tudo é um fenômeno que, sinceramente, na minha opinião, humildemente digo que não volta. Que cada vez mais a propaganda ela vai para o meio digital.
Por quê? Porque ela consegue abarcar mais pessoas. Ela consegue abarcar um público específico. Você, Gabi, com sua plataforma, com seu público cativo, você está direcionando o seu conteúdo àquelas pessoas que interessam a esse conteúdo. Então, são pessoas estudiosas, você tem o seu público e você consegue atingir muito mais esse público do que se você distribuísse um santinho ou pregasse um cartaz ali na rua, não é verdade? Então, é mais direcionado. Outra questão da propaganda, que também é bem interessante, é o custo. Porque a propaganda da internet, ainda que você precise de uma tecnologia digital, que você precise de um acesso digital, a propaganda ela está acessível aos candidatos de uma forma mais igualitária. Então, você precisa minimamente de algum recurso, mas não existe propaganda, não existe processo eleitoral sem captação de recursos, e a gente tem que entender isso, e é necessário que haja, mas o seu público vai ter esse acesso de forma, assim, principalmente igualitária. Então, eu consigo, uma pessoa que tem uma grande, um grande valor para gastar, né, uma grande arrecadação de campanha, consegue atingir o público digitalmente, mas uma pessoa que tem pouca vai conseguir também. Então, ele é mais democrático. Claro que a gente está num processo aí de regulamentação aí de propaganda por impulsionamento, tem toda uma regulamentação eleitoral que deve ser respeitada. Mas esse é um caminho sem volta, é um caminho que eu penso que é o futuro aí, não só da propaganda eleitoral, né, mas da propaganda como um todo. É isso, Como assim. um todo. Ótima explicação, Ju. Quero dar saudações ao Dr. Neto Atuila, de São Paulo, tá aqui nos prestigiando, todos os outros colegas também. Também Chinitsu também está conosco, do interior de São Paulo, um beijo grande. Ju, já ainda na propaganda eu fico com uma dúvida, porque parece que teve uma regulamentação com relação a lives com cantores. Pode alguém fazer a propaganda, chamar Zezé de Camargo e Luciano? Ou não pode, cantores? Então, a gente teve um julgamento agora, recente, né? Foi até do Caetano Veloso, foi bastante comentado. A gente tem que tomar conta que a gente está transpondo a propaganda do meio real para o meio digital. Então, o showmício em si é proibido. Eu não posso contratar, por exemplo, um candidato, um cantor ou um artista para fazer um show, seja ele presencial ou virtual. Eu contratar para fazer um show, dar esse benefício ao eleitor, assim, está proibido. Isso está proibido já tem alguns anos, né? Antigamente tinha aquele showmício que arrastavam multidões. E aí o legislador eleitoral, para fim de baratear uma campanha, entendeu que showmício não era uma opção. Isso é uma opção do legislador, tá, Gabi? Eu não estou aqui discutindo se era interessante, se não era. Estou discutindo que uma posição e é uma construção do legislador eleitoral de que o showmício é proibido. Porém, a gente pode ter arrecadação de verbas para a campanha. Então, eu quero fazer uma arrecadação para a campanha. Eu posso fazer um evento. E aí, se eu cobrar um ingresso para essa live, eu posso ter em duas opções. A primeira opção, que eu estou cobrando esse ingresso para a live e eu estou arrecadando para a campanha de fulano de tal. Até aí é possível. Então, são arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. Até aí é possível. E no caso do Caetano Veloso também, tem vários melindres aqui também, mas foi uma manifestação, ao que me parece, eu não tenho muito conhecimento desse processo para te dizer, mas o que acontece? Ele manifestou liberdade de expressão num show dele, que ele cobrou ingresso para tanto, e aí seria possível, em alguma situação seria possível. Então a gente tem várias hipóteses. Showmício por si, não.
Se eu tiver alguma arrecadação de recursos para fins de campanha, eu posso utilizar desse recurso. E agora, se eu estiver manifestando a minha opinião, eu estou aí diante de uma liberdade de expressão. Então, a gente também tem que ponderar, tem que olhar caso a caso, né? Entendi. E Mas tem como são muitas fiscalizar? decisões. Oi? É isso que eu estou imaginando. E, Ju, tem como fiscalizar, por exemplo, faço essa live paga. Como é que a Justiça Eleitoral vai saber se realmente o valor arrecadado é aquele que eu vou declarar para a Justiça Eleitoral? Como que Então, faz e aí a isso? gente já entra na prestação de contas. Ah, que vai ser Todo o... recurso, exatamente, é o terceiro grande grupo aí que teve que se adaptar. A gente tem mudanças em prestações de contas constantes, Gabi. Sempre, sempre a gente tem mudança em formas de prestação de contas. E a propaganda na internet, ela não pode ser paga, está no artigo 57, C da Lei das Eleições, ela não pode ser paga salvo se for por impulsionamento. Então, é possível o impulsionamento, desde que ele tenha os requisitos, desde que seja feito por pessoa natural, né, em perfil próprio. Então, tem várias coisas, não pode ser feito por empresa e tudo mais. Eu posso arrecadar dinheiro, por exemplo, de vaquinha digital, isso eu também posso fazer. Agora, como que eu vou fiscalizar? Se vocês observarem, e agora é muito fácil, na hora que acabar a live, não antes, tá? Vocês podem entrar aí no seu próprio Instagram, no Facebook e vão verificar as rubricas das propagandas. Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu consigo verificar se é uma propaganda paga, se é uma propaganda eleitoral, se essa propaganda eleitoral, ela vai ter inclusive o CNPJ do candidato. Então, se teve algum impulsionamento, vai estar lá constando. Então, é possível a verificação, é possível o controle. E tem a circularização também. Então, essas empresas vão passar também, há uma circularização no ato da conferência da prestação de contas. Então, se pagou aqui, emitiu a nota e não apareceu na prestação de contas, a Justiça Eleitoral consegue fazer uma circularização. Por isso que é importante, candidato, ter um contador e um advogado para fazer uma Sempre. campanha. Porque são muitas normas que devem ser seguidas e muitos processos contábeis também. É isso. Boa, Ju. Boa, excelente. Ju, e no dia da eleição? Chegou o dia da eleição, qual a preocupação maior com relação à segurança, principalmente dos mesários? Como é Pois é. que... Mesários, né? Eu tô vendo aí o pessoal chegando aí, meus colegas. Bacana, sejam bem-vindos. E falar de mesário é um assunto que me agrada muito, assim. Como fazer eleição? A eleição precisa ser feita este ano. Por que ela precisa ser feita esse ano? Está nos atos, está na própria emenda constitucional, está no plano sanitário do TSE, estão nos livros, está no nosso direito que a gente precisa realizar a eleição esse ano. Por que a gente precisa realizar a eleição neste ano? Porque a gente tem que ter eleições livres, justas e periódicas. É um princípio fundamental. A gente precisa resguardar a temporalidade e a periodicidade dessas eleições e dos mandatos. Então, ainda que eu adiasse a eleição para 2 de janeiro, por exemplo, eu estaria adiando pelo menos 1 ou 2 dias esse mandato. Então, aqueles candidatos que foram eleitos em 2016, eles precisam terminar o mandato agora em 31 de dezembro. E aí, qual que é o grande desafio, assim? Nós precisamos, além de tutelar esse direito ao sufrágio, às eleições justas, periódicas, a gente precisa tutelar o direito da saúde, tanto da população quanto dos colaboradores da Justiça Eleitoral. E os mesários, a gente tem quase 2 milhões de mesários no Brasil. Só em Minas Gerais são 871. A gente, só em Minas Gerais a gente tem mais de 200 mil
mesários. São 2 Nossa. milhões no Brasil. É muita gente. Isso eu estou falando de mesário. Eu ainda tenho outros colaboradores, que são os administradores de prédios, coordenadores de acessibilidade, os técnicos de apoio, os motoristas, que levam, trazem as urnas, as pessoas, os eleitores. Então, é todo um aparato. E aí, depois de muito estudo, de uma comissão interdisciplinar, o TSE conseguiu estabelecer alguns protocolos de segurança. A gente precisa dessa festa da democracia. É muito essencial. E nesses momentos, Gabi, e eu digo que em 2020 nunca foi tão necessário a gente preservar aquilo que está escrito naquele livrinho chamado Constituição, não é verdade? E a gente precisa disso. Então, protocolos sanitários para os mesários. É preservá-los na medida que a gente conseguir para que eles não se contagiem, né? Então, todos os mesários, eles vão ter uma proteção. 3 máscaras no dia, vão ter um protetor facial, um face shield. E o face shield dos mesários são diferentes, eles vão tampar tanto na frente quanto tem uma cobertura aqui, porque o mesário fica sentado. Então o eleitor, ele pode falar e soltar alguma coisa, cuspir, assim, não pode, não vai ser contaminado. Então tem que preservar. Tem risco? Tem. Vou dizer que não tenha, que todo mundo está sujeito a ter uma contaminação. Mas todo o protocolo é para minimizar esse contágio, para minimizar esse risco. A gente tem esse ano uma novidade, e que essa novidade tem que ser repassada. Os idosos, que são do grupo de risco, têm a prioridade até 10 horas da manhã para votar. Então, levar esses idosos mais cedo para votar até 10 horas, porque o ambiente está mais higienizado, ainda que que a gente tenha álcool líquido, álcool em gel em todas as sessões, demarcação, mas assim, na parte da manhã, os idosos vão votar, assim como as pessoas fazem em supermercado, em algumas redes de supermercados, que deixam 1 hora para o idoso. Na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral conseguiu adiantar 1 hora o início da votação, então começa esse ano às 7 horas da manhã, de 7 às 10 os idosos vão. Então ampliou o horário de votação, para que evite a aglomeração, demarcação. Então, assim, cada ponto, e aí você pode estar certa, cada fluxo de votação foi pensado para evitar uma contaminação. Só que a gente sabe que pode acontecer uma contaminação dias antes, Gabi. Imagina se acontece lá em Cruzeiro. Não tô pondo praga, pelo amor de Deus. Deus do céu. Não vai acontecer. Suponhamos que numa cidade parecida com Cruzeiro, tá? Boa. Tenha algum surto. E isso foi previsto lá em julho, que a gente não sabia como é que estaria a situação, né? Então foi prevista lá em julho essa situação. Então, suponhamos que a gente tem um surto num determinado município. É possível, embora não seja desejável, o adiamento da eleição naquele lugar específico, desde que seja realizado até o dia 27 de dezembro. Então, suponhamos que aconteça alguma coisa catastrófica, só que a gente está a 12 dias da eleição, então a probabilidade disso acontecer é mínima, principalmente com os cuidados necessários, mas foi previsto, né? Teria todo um procedimento para fazer, e esse procedimento, ele precisaria passar pelo Congresso Nacional para aprovar um adiamento, ainda que de pouco tempo, até o dia 27 de dezembro, naquele município específico. Então, a preservação da saúde está em todo o processo eleitoral. E aí, por que até o dia 27? Para a gente não ter o adiamento ou a expansão de mandatos, não é? Então, tudo foi pensado nesse sentido. Mas a gente está aí há 12 dias da eleição, as coisas estão caminhando, as campanhas estão sendo feitas, os candidatos estão conversando com o eleitor do jeito que conseguem,
seja por santinhos, sejam com distanciamento, sejam só por carreatas, né? Porque carreata pode, não vai ter aglomeração, aglomeração de carro pode, não pode de Bom, gente, ou mesmo digitalmente. Então, assim, é uma mudança, essa mudança é mundial, e no Brasil a gente está adaptando. Eu acredito que com é isso, certeza. assim, sobre Foi eleição. foi um avanço, Ju. E, Ju, para a pessoa chegar lá, até para o pessoal saber, para a pessoa votar, ela tem que estar de máscara, né? A pessoa Sim, que é vai obrigatório o uso de máscara do eleitor. Então, o Hum. eleitor que não chegar de máscara, ele não vai poder entrar no local de votação. Ah, mas eu vou falar aí que é meu direito de ir e vir e tal, mas a gente está fazendo uma ponderação aí de princípios. Então, ele será impedido, ele pode ir e vir o tanto que quiser, desde que ele não atente à saúde do outro. Então, ele precisa estar de Uau. máscara. Ah, eu não tenho máscara. Pode utilizar um Hum. pano, uma cobertura, desde que cubra o nariz, a boca, o queixo, é possível entrar no local de votação. Então, não tem uma máscara específica. Na verdade, dependendo do lugar, não são em todos os lugares, mas a gente teve cidade, por exemplo, que conseguiu um convênio para doação de máscara. Então, pode ter Olha. uma pequena sobra, entendeu? A Justiça Eleitoral também forneceu, mas a gente não pode contar com isso, porque a gente está falando aí de um eleitorado muito grande. Mas eu acredito também, Gabi, que todo mundo já está utilizando máscara, já fez parte do acessório, né? Já. Então, preservando a própria saúde, assim. Então, entrar na sessão de votação sempre de máscara. Outra coisa que é importante, assim, que eu gosto de falar, evitar de levar criança, gente. Criança não vota. Hum. A gente sabe disso. E Verdade. neste contexto é muito pior você levar, você vai expor uma criança, vai expor outras pessoas. Às vezes a criança que tem pouca é, comorbidade, né, pode passar para outra pessoa. Então, assim, não levem as crianças, criança fica em casa, quer conhecer urna eletrônica? A Justiça Eleitoral depois tem processo de cidadania que vai na escola quando tudo voltar, virtualmente. Acabou de entrar um colega meu aí que faz trabalhos de cidadania aí com a criançada na escola. Então, assim, Legal. vai aprender a votar posteriormente. Mas agora não. Agora é hora de se preservar, de preservar o outro. Não inventa agora não, né? Tá certo. De jeito nenhum. E, Ju, eu acho que a gente já falou então do se tiver um surto, um lockdown, uma explosão de Covid, né? E aí ia ter que ser Uhum. adiado, né? Depois das eleições, prazo, prestação de contas, a gente pode ver que mudou Então, aí. antigamente, antigamente é ótimo, né? A legislação regular, ela define que a prestação de contas é feita 30 dias após o primeiro turno e para aqueles candidatos ao segundo turno, 20 dias após o segundo turno. Este ano tudo vai ser em conjunto, então todas as prestações de contas serão entregues até o dia 15 de dezembro. Então, todos os candidatos do primeiro e do segundo turno. E aí tem uma grande novidade. O que que acontece? A gente precisar prestar contas, os candidatos prestam contas antes e depois tem a diplomação. Então, só depois do julgamento das contas dos candidatos eleitos que havia a diplomação dos candidatos. Eu quero só falar aqui, só esclarecendo, não sei se todo mundo sabe, mas a diplomação é o último ato que a Justiça Eleitoral faz, que é a concessão do diploma, concessão da habilitação e de reconhecimento, né, daquele candidato como eleito. E é diferente da posse. A posse ela acontece no início do ano, lá na Câmara ou na Prefeitura, na verdade é na Câmara, né, seja para a Câmara, para a Prefeitura ou no Congresso, né? Que é o início especificamente da legislatura, dos trabalhos. Mas a diplomação, ela é muito importante. Por quê? Dela
conta o prazo para as ações de investigação judicial eleitoral. Então, são aqueles prazos de ações para cassação de diploma, são aquelas de investigação por alguma improbidade. Então, assim, é um prazo, são 15 dias a partir da diplomação, que tem vários prazos de várias ações eleitorais importantíssimas, que podem ensejar na perda do mandato. Peraí, e a prestação de contas é um marco muito importante. Então, se tiver qualquer irregularidade que possa ensejar, por exemplo, alguma das situações previstas no artigo 30A da Lei das Eleições, isso vai ser visto, pode ser detectado na própria prestação de contas. Só que aí, a emenda constitucional foi muito bacana nesse ponto. Eu tenho dia 15 de dezembro para entregar a prestação de contas. E eu tenho que fazer a diplomação até o dia 18 de dezembro. Por quê? Porque eu tenho que tomar posse no início do ano, não é verdade? Como lidar com isso? A Justiça Eleitoral adiou o prazo. Então, tem que ser julgadas as prestações de contas até 12 de fevereiro. Aí foi contabilizado um prazo que seria um prazo razoável, passando um recesso, porque a prestação de contas precisa de advogado também. Então, tem o prazo do recesso do judiciário, tem um prazo para análise da prestação de contas, colocou aí o marco 12 de fevereiro. E aí, até 1º de março, poderão ser ajuizadas as ações decorrentes dos ilícitos previstos no artigo 30A. Então, ainda que o candidato seja diplomado e devidamente empossado, se houver alguma irregularidade que possa ensejar a cassação de diploma, ela vai poder ocorrer. Então, assim, mesmo com adequações de prazo, os direitos políticos, os direitos eleitorais, os direitos fundamentais foram preservados. Então, isso é muito importante, assim, a gente ressaltar que nem tipo, e aí eu gosto muito de elogiar mesmo, assim, é uma lei que eu elogio sem o menor constrangimento, que essa emenda constitucional, ela veio resolver muitos problemas. Há muitos desafios que surgiram depois de julho, que surgiram agora no segundo semestre, claro. E esses desafios foram sendo construídos e foram sendo enfrentados por todos os agentes políticos, seja candidatos, seja a justiça eleitoral, sejam os partidos políticos, ou seja ainda os próprios eleitores, que a gente vai ver, né, o que vai acontecer no próprio dia da eleição. Mas a emenda constitucional trouxe essa possibilidade aí de resguardar qualquer tipo de fiscalização, né? Ah, Gabi, tem uma coisa que eu lembrei. Voltando lá no dia da eleição, que é uma utilidade pública. Sabe qual que é um outro ato que foi feito para evitar aglomeração? A gente vai poder justificar, quem estiver fora do município, que vota, vai poder justificar pelo próprio celular, pelo e-título. A gente não tem, pois você. Eu sei que você não conhece, não faz uso de muitos aplicativos, mas tem aplicativos que eles olham para a gente a nossa referência, né? Então, por exemplo, o Uber. O Uber Eats, ou estou fazendo propaganda, não pode. iFood, qualquer aplicativo. Estou te pagando aí por fora para fazer propaganda, hein? Não pode. Mas suponhamos, esses aplicativos todos, na verdade, a gente está, com todos os nossos aplicativos, tem o nosso georreferenciamento. E aí, o e-título vai ter esse georreferenciamento. Então, se alguém estiver lá na Bahia, lindamente na Bahia, e votar lá em São Paulo, ou em Minas, vai poder justificar. Por quê? Porque vai ter essa questão do georreferenciamento. Então, sem sair de casa, preservando a sua saúde, você vai poder também justificar seu voto, Gabi. Que bom, então é um aplicativo chamado, vou até anotar. É título. Inclusive, qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo.
Aí baixa esse aplicativo. Se você já tiver feito a biometria, ele vale como documento oficial. Então, eu mesma já viajei e apresentei o meu e-título no aeroporto. Fiz isso para testar e funcionou. Que bom. Ju, então é só quem tem biometria. E o pessoal aí que não fez, não pode ir nesse título? Ele pode ir, pode justificar, vai poder justificar, mas Entendi. ele não pode ser apresentado como documento oficial, com foto. Só vai ter documento oficial com foto quem cadastrou a biometria. Quem não cadastrou, utiliza o e-título para fazer uma consulta, por exemplo, do local de votação. E esse ano a gente precisou mudar muitos locais de votação. Muitas coisas aconteceram, Gabi. As escolas estavam fechadas. Aí isso é um problema de logística. Você imagina, escola fechada desde março. 100 pessoas para limpeza. Às vezes as pessoas que limpam, que cuidam, são todas do grupo de risco, não podem. Aí essa escola fechada por meses. Infelizmente, muitas escolas foram vandalizadas nesse período, ou mesmo sem manutenção, conservação, não puderam abrigar os locais de votação. Além disso, tiveram outras questões de logísticas que implicaram em mudanças de sessões. Então, às vezes, eu voto na sessão 1, mas a minha sessão 1 foi diluída. Então, eu posso votar na sessão 4 ou 5 nessa eleição especificamente. Então, o e-título é uma ferramenta muito boa, que eu vou consultar em qual sessão que eu estou votando este ano, ou posso justificar. E 3 dias antes da eleição, vai estar disponível também para eu consultar do meu colega. Sabe aquela pessoa que não tem um que não tem um telefone, que não sabe mexer? Eu vou poder consultar qualquer local de votação 3 dias antes da eleição. São inovações tecnológicas que Que todo mundo bom. precisou. Muito bom. Aí a Suelen, muito interessante esse aplicativo. Suelen é uma queridíssima amiga, tanto quanto você, Ju. Suelen é de Barra Mansa, sul fluminense. Beijo, Suelen. Obrigada por estar aqui conosco. Muito bom. Muito interessante, eu também não conhecia, Ju. Não conhecia. E tem mais alguns pontos que você fala assim, olha, Gabi, é importante o pessoal conhecer esses pontos específicos aqui. Alguma pontuação que você queira falar? Nós ainda temos um tempo legal. Se eu ainda tenho um tempo legal, eu quero falar do nosso processo eleitoral, da segurança da nossa urna eletrônica. Ótimo! Ai, É isso aí, a ótimo. gente, Queremos ouvir. talvez esse ano a gente não tenha uma eleição com apuração tão rápida quanto nos anos anteriores. Por quê? Porque todo o processo de logística, de recolhimento da urna, pode demorar um pouco mais, porque a gente não vai poder receber isso com fila, com aglomeração, não é? Então, talvez atrase um pouquinho. Mas a gente não vai atrasar tanto assim, não. A gente não vai ter, a gente vai ter, continuar tendo eleições muito rápidas, muito seguras. E aqui uma coisa que eu queria falar que a gente tem muita gente que desconfia do processo eletrônico de votação. E tudo bem desconfiar. Tem muita gente que não confia. Eu acho que está tudo bem. A gente pode desconfiar se a gente não entende. Mas como que a gente vai compreender esse processo? Primeira coisa, a gente vai conhecê-lo, né? Para a gente desconfiar, para a gente falar mal, a gente primeiro tem que conhecer. E aí, eu faço um convite a vocês. Qualquer pessoa que quiser, tem vários sites da Justiça Eleitoral que vão explicar sobre a segurança do processo eletrônico de votação e vão entrar a fundo na questão tecnológica. Eu me lembro, Gabi, e aí lembrando aos nossos tempos de Lisboa, que eu fui lá no comitê de eleição lá de Lisboa e um membro lá falou assim, mas a gente não tem aqui, a gente vota na eleição, pode ser, o estrangeiro vota por correspondência e tal, e a propaganda a gente não tem uma jurisdição, a gente liga para a pessoa tira a propaganda irregular. Eu falei, se ela não quiser? Se ela não quiser, ele vai saber na urna eletrônica. Então, é diferente de cultura.
No Brasil, a gente precisa de uma eleição que tenha muitos requisitos de segurança. Mas isso, gente, está lá em 1822, sabe? Assim, em 1837, a gente já teve um indício de fraude em eleição, que as pessoas compravam votos, tentavam fraudar as urnas. Então, por isso que o Brasil aprimorou bastante o nosso processo eletrônico de votação. A auditoria, ela é possível sempre, sempre. E aí tem as entidades podem colocar assinatura digital, podem fazer a conferência. Mas aí você vai perguntar, e eu, pobre coitada, cidadã que entendo zero de qualquer código digital e tal, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a própria conferência do boletim de urna da minha sessão. A gente tem um QR Code. A urna, eu vou falar rapidamente, assim, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, porque aí eu gosto de falar desse papo. Pode falar, né? Temos tempo. A urna não é ligada na tomada, certo? Na internet. Ela pode ser ligada na tomada, mas ela funciona com bateria. Até aí, tudo bem. E aí, a votação, ela não tem contato nenhum com o exterior, e aí, no final, sai um boletim de urna. Esse boletim de urna tem o voto de todos os candidatos que receberam naquele momento. Como que eu sei que aqueles candidatos foram... os votos são aqueles que eu coloquei? Primeiro, a gente emite no início um extrato com todos os votos que tem. E aí chama zerésima, vai estar tudo zerado. Depois, emite o número de votos que foi concedido. Esses votos são o número de eleitores que votaram, e aí se você fizer toda a conferência do número de eleitores que compareceram com o número dos votos válidos, nulos e brancos, tem que dar o total de números, sempre dá, mas enfim, é possível fazer essa conferência. Ah, mas eu não sei se está tudo certo, se o que está escrito lá vai direto lá na internet, depois na divulgação. A gente tem um QR Code, que é como se fosse um código de barra que você lê, grava numa planilha de Excel e depois você pode fazer a conferência. Então, eu posso conferir 1, 2, 10, 20 ou 200 mil sessões tranquilamente e conferir posteriormente nos nossos sistemas de Divulga Cantos. Ah, Juliana, mas pode ser que eu digitei o número X e apareceu o número Y. É possível? Bom, nós temos 30 formas de auditoria, de segurança, assim, de rompimento de barreiras para que isso não aconteça. Isso 30, assim, que eu posso enumerar, mas a cada eleição vão sendo criadas novas formas. E uma delas, que eu gosto muito, chama votação, auditoria concomitante, né? A votação é chamada antiga votação paralela. A votação paralela, ela faz assim, sorteia X urnas, lá de não sei aonde. Eu morava numa cidade, chamava Conceição do Mato Dentro, e a gente foi sorteado. Pergunta se eu já ganhei no bingo da igreja. Ainda não. Mas de urna, foi sorteado. Aí a Justiça Eleitoral buscou uma urna lá em Congonhas do Norte, lá na cidade. E levou a urna e ela fez exatamente o processo de votação no dia da votação. A urna, obviamente, foi substituída e aí foi feita uma auditoria com imprensa, com empresa de auditoria e votava concomitantemente para saber se o voto digitado é o mesmo que constou no boletim. Opa! Será que isso não foi combinado? Não, é sorteado. Então, passam por todos os processos. É por amostragem. Não está satisfeito? Nas últimas eleições, são sorteadas ainda várias urnas para que emita o hash. O hash é uma assinatura. Quando você vê a assinatura, é uma assinaturona, viu? Esse ano, a assinatura deve ter mais de 1,5 m. Sabe? Sai uma assinatura, combinação de letras e números. E isso vai estar publicado também. E aí você consegue conferir. Essa assinatura, para a gente, pode ser só letras e números, mas ela tem todo um código binário, tudo, que pode ser também conferido. Para quem é especialista,
Assim, eu só confiro que está tudo ok, para mim está tudo certo. Mas para quem é especialista sabe que cada número, cada letra representa alguma coisa. Então demonstra confiabilidade. Outra questão que as pessoas falam muito, por que que a urna não é utilizada nos outros países? A gente tem vários países que utilizam votação eletrônica, cada um do seu jeito. A nossa urna tem o nosso jeitinho. Mas por que que a urna tem o nosso jeitinho? Porque ela foi construída para a gente, para o nosso público, para o brasileiro. O brasileiro que tem um histórico de votação, que veio da República Velha, para o brasileiro que conhece os números mais do que as letras, sabe? Daqui, do nosso jeito. E do brasileiro de todos os lugares. E a carcaça da urna, embora ela tenha sido modificada um pouco só nesse tempo aí, ela mudou bastante e evoluiu bastante por dentro. Então, hoje a gente tem a possibilidade, no início, para ter ideia, Gabi, a gente só tinha foto de prefeito. A gente não conseguia colocar foto de vereador, porque não comportava. Você acredita que eu estava lembrando agora? Olha que a gente é contemporâneo mais ou menos, então faz pouco tempo, né? Na época que a gente tinha que fazer um xizinho no candidato, depositar com a carinha dele, com o santinho dele dentro da urna. Eu lembro direitinho. Meu Deus. Pois é, mas você imagina, Gabi, nessa época aí, olha que coisa que acontecia. Podia ter erro, então às vezes a pessoa, na hora de fazer a apuração, ele podia olhar lá, achar que marcou o segundo candidato, marcou foi o terceiro. Podia ter má fé, e aí era muito importante que se houvesse a fiscalização. E podia ter algum acidente, por exemplo, que aconteceu que caiu, choveu e a urna caiu no meio do caminho, no meio da água e estragou. E aí, o que acontecia? Os votos eram perdidos, né? Olha que complicado. E aí, a urna eletrônica veio fazer tudo isso. Sabe aquele boletim de urna que foi assinado por todos os presidentes, pelos fiscais? É um documento. E aí o presidente leva até para casa uma, outra prega na porta da sessão, outra leva para o comitê, leva para a Justiça Eleitoral. Então, assim, tem vários. Os fiscais podem levar vias adicionais. Então, tem esse documento. A gente tem a mídia de resultado. A mídia de resultado deu algum problema, eu consigo recuperar tanto na flash interna, que é um cartão de memória interno, que a gente tem toda uma audiência de segurança e tal, quanto na flash, no HD interno da urna, né? Que é a flash interna e a flash externa. Então, você tem essa possibilidade de recuperação em todos esses meios. Então, seus dados estão preservados, seguros e sigilosos. Por quê? Eu vou contar uma história aí que eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo. Aí eu gosto só dessas histórias. Tinha uma tal de fraude que chamava voto marmiteiro. O que era o voto marmiteiro? Eu ia lá primeiro, votava primeira, eu não, tá? Outra pessoa aí, uma pessoa que não é boa, não vou falar eu. Ia lá e votava. O eleitor A, corrupto, ia lá e votava. E aí, o candidato falava, você não vai depositar o voto a sua cédula na urna. Ele ia lá e colocava um papel qualquer dentro da urna. Ia embora. Por mais que o papel precisasse mostrar para o mesário, como não chegava perto, podia fazer alguma cópia, alguma coisa similar. Beleza, depositou lá o voto lá na urna, que não existe. Seria um papel qualquer. Aí ele passava para o candidato esse voto. O candidato assinalava o candidato que ele queria e passava para o próximo da fila, que fazia o seguinte, depositava aquela cédula já preenchida e trazia a limpa. E aí ele conseguia fazer essa compra de votos, chama voto marmiteiro. E isso podia acontecer tanto por cobrança ou mesmo por algum coronelismo, por pressão social. Então deixava o eleitor à mercê. Hoje está tudo bem, você consegue ir lá votar e ninguém vai saber qual que é seu voto. Entendeu? Você consegue, você com a urna. Ali, você pode prometer o voto a 30 candidatos, mas é você e a urna. Ninguém vai saber. Está lá. E esse seu voto está garantido.
Então, assim, nós temos, e aí eu gosto de falar hoje mesmo, depois, ontem foi o dia da instituição, né, do voto feminino no Brasil, que a gente tem desde 32. A gente está vendo aí, acompanhando uma eleição internacional aí, que tem várias complexidades aí. Primeiro que não é um sufrágio universal, porque o meu voto aqui no Brasil vale o mesmo tanto que o seu, Gabi. E o mesmo tanto que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de direito eleitoral, e mesmo tanto de um candidato ou de uma pessoa extremamente rica e bilionária. A gente tem um único voto, e o nosso voto conta. Diferente de outros países, assim, né? Então, eu acho que a gente conseguiu preservar esse sistema eleitoral, e com essa emenda constitucional, essa eleição vai sair bem. Mais uma vez. Com certeza vai. Ainda mais com pessoas à frente dela aí, como o Ju, que entende bastante, está aqui sendo fator de soma para a gente, trazendo muita coisa interessante, muita novidade e muita história. Eu não sabia dessa voto de marmita aí, não sabia. Gabi, mas quem faz a eleição somos nós, os cidadãos, assim. São os candidatos, e são os cidadãos, é a população, é o povo. E isso aqui não é discurso político, tá? Fique claro. A gente já vai se lançar candidato aí, hein? Ano que vem. De jeito nenhum. 2022. Ju, a gente tem 3 minutos. Ju, eu quero agradecer muito a sua participação, essa live maravilhosa, didática, simpatia, inteligência. Pessoal, fator de soma, né? Com certeza. Ju, estou convidada para várias e várias lives. Saiba que as portas aqui do meu canal é aberto para ti, sempre. É uma honra, estou sempre aprendendo com você, como pessoa e como profissional. Ô, Gabi, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Eu achei divertidíssimo falar sobre um assunto que é muito importante para mim. Você sabe o tanto que eu sou apaixonada pelo direito eleitoral, e é muito bom poder conversar com você, essa pessoa assim, extremamente alegre, feliz. Você sabe que você tem um lugarzinho aqui. Não, Ju, você também. Fico extremamente feliz e lisonjeada. Hoje estou homenageando o Ju, não só no coração, mas também na vestimenta. Um grande presente que eu ganhei do Ju, que eu guardo com muito carinho. Não ia deixar de estar aqui com ele. Tudo azul, como a Juliana é. Toda azul, uma pessoa maravilhosa. Ju, eu sou uma pessoa abençoada de ter a sua amizade. Pessoas, sigam a Ju. A Ju, assim, é uma pessoa fantástica. Sigam mesmo, né, Ju? Sigam @ Juliana Dornelas. Ju Dornelas, né, Ju? É JF Dornelas. Aí, ó, viu? Sigam Juliana. Ju, obrigada. Pessoal, obrigada. Eu que agradeço de verdade e estou à disposição sempre, Gabi. Beijo grande. Gente, um beijo a todo mundo aí que entrou, colocou um joinha, um oi. Eu não conseguia ver, eu vi as pessoas, mas não dava para parar para falar um oi assim. E é muito bom. Gente. É muito bom, é muito bacana, principalmente quando a gente sabe que a pessoa que está aqui com a gente está sendo um fator de soma, e é isso que a gente busca. Um diálogo e mais pessoas entrando. Que pena que está chegando no finalzinho, eu estou vendo que é de Portugal lá. EGR Advogados Portugal. Pessoal, seja bem-vindo. Essa live vai ficar salva no IGTV e depois no canal do Redoma CRS. Depois eu passo também o link para a Ju. Essa live é maravilhosa, é para ver e rever. Um beijo. Com Deus. Beijo. Tchau. Amém. Você também. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.